Olá, meus amigos, estamos começando mais um planejamento de trabalho, mais um Bom Dia Mercado para esse sábado, dia 5 de abril. Temos Campeonato Brasileiro, La Liga, Premier League, Bundesliga, Série B do Campeonato Brasileiro também, alguns dos destaques, né? Mas vale a pena a gente passar, pelo menos pelos principais jogos. Aqui na Espanha, nós temos tanto o Barcelona enfrentando o Betis, jogo que vale, claro, a manutenção da liderança, né, e a distância do Barcelona na liderança do campeonato, e também temos o Real Madrid contra o Valência. Duas cotações parecidas, né? Mas me parece que o Betis é um adversário um pouco mais chato. A gente vai ver isso um pouco mais de perto. Na Itália, a Inter de Milão, líder do campeonato, enfrenta fora de casa o Parma, um pouco antes de enfrentar o Bayern de Munique na Liga dos Campeões. E o Milan recebe a Fiorentina. Na Alemanha, primeira divisão, o Borussia Dortmund visita o Freiburg, também um jogo que a gente pode passar que eu acho que é interessante. E na Série A do Campeonato Brasileiro, o Botafogo, que perdeu fora de casa para a Universidade de Chile na Libertadores, enfrenta o Juventude, que venceu a equipe do Vitória. O Botafogo que empatou com o Palmeiras na primeira rodada. O Corinthians, que perdeu para o Huracan na Sul-Americana, enfrenta o Vasco, que empatou com o Melgar na Sul-Americana. O Vasco estava vencendo por 3-1, tomou um empate. Corinthians que buscou um empate contra o Bahia, naquele cartão vermelho do Bahia, e o Vasco que virou para cima do Santos. E o Ceará, que empatou fora de casa contra o Bragantino, chegou a abrir 2-0 e tomou um empate, enfrenta o Grêmio, que venceu a equipe do Galo, o Grêmio que também venceu na Sul-Americana, o Sportivo Luquenho, né? Então, o Grêmio um pouco mais tranquilo nessa questão dos últimos jogos. Além disso, outros jogos complementares, tem vários para a gente comentar nesse sábado. Vamos começar o nosso planejamento às 8h30 da manhã no jogo do Arsenal com o Everton. O Arsenal vem de vitória para cima do Fulham, retorno do Bukayo Saka, gol do Bukayo Saka, muito importante essa vitória do Arsenal, mas também muito importante, ainda mais do que a vitória, o regresso do Saka antes da partida contra o Real Madrid. Mas o Arsenal ainda sofre com lesões, isso é verdade, não sei se o Martinelli vai estar disponível para jogar, por exemplo. O Timber, que é um dos maiores roubadores de bola do Arsenal, provavelmente também não deve jogar. Enfrenta um Everton que perdeu para o Liverpool no Merseyside Derby de uma maneira normal, planejada. É claro que perder para o Liverpool deve ser sempre um problema para eles, mas causou dificuldade para o Liverpool em Anfield, como a gente imaginava. Não foi uma vitória de goleada do Liverpool como a gente imaginava. E, obviamente, não imagino uma facilidade do Arsenal aqui no Goodison Park. Por quê? Porque o Everton tem esse estilo, né? Ele não vai cair, não vai disputar mais contra rebaixamento. É um time que, se não me falha a memória, ofereceu uma dificuldade para o Arsenal em jogos recentes muito grande. O Arsenal furou uma hegemonia do Everton de complicar a vida do Arsenal somente em setembro, acho que foi de 2023, se eu não me engano. Foi setembro de 2023. Foi uma vitória do Arsenal por 1-0. Antes disso, ele tinha ficado bons jogos sem conseguir vencer por lá. Geralmente é um jogo cascudo, um jogo pegado. Então, mesmo o Everton também tendo algumas lesões, eu não estou vendo um cenário de planejamento muito diferente do que a gente fez do Liverpool, tá? Então, já vou começar pensando nesse seguinte cenário de uma complicação do Arsenal por aqui. De novo, eu vou reforçar isso para você. O fato de eu falar que o favorito pode se complicar não quer dizer que ele não vai vencer, mas eu estou elogiando, eu estou enaltecendo o adversário. Um jogo de futebol não se faz somente com 11 jogadores. Tem outro time jogando também. E nesse caso, o Everton é uma equipe defensivamente muito sólida, muito forte, e o jogo contra o Liverpool foi bom jogo. O Beto teve chance de marcar e marcou um gol, mas estava impedido por centímetros. O Everton é um time muito sólido pelo alto também, defensivamente. É claro que o Arsenal tem condição de vencer, mas imaginando que o Everton pode causar essa dificuldade, eu imagino que o Arsenal em algum momento desse jogo possa ter uma cotação mais elevada. Por isso, essa ideia de que o favorito pode se complicar para que você tente pegar talvez uma cotação mais elevada, tá? Dito isso, também não te aconselho trabalhar com handicaps asiáticos, a gente vai ver por quê. Não gosto do Arsenal vencendo por 2, 3, 4 gols de diferença. O Arsenal dificilmente vai conseguir encostar no Liverpool, principalmente agora com a vitória do Liverpool contra o seu rival. O Liverpool precisa de pelo menos mais 12 ou 13 pontos para ser o campeão, isso deve acontecer, mas é um adversário que ainda consegue até ajudar o Liverpool em determinadas situações, porque muito provavelmente tende a lutar por esse ponto contra o Arsenal, e se segurar o Arsenal é uma vantagem ainda maior para o Liverpool. Não acho que o Everton vai entregar para o Arsenal, porque não é uma situação de vencer e ser campeão. Se fosse o último jogo do campeonato, provavelmente a torcida do Everton ia pedir para o Everton entregar, mas é um jogo
com 8 rodadas de antecedência para o final da competição. Já é um Liverpool que tem 12 pontos de diferença do Arsenal, então sinceramente acho que isso aí não entra em pauta. Continuo achando que o Everton vai causar uma grande dificuldade aqui para a equipe do Arsenal. Vamos utilizar um pouco do nosso PDF de apoio. Nós temos aqui o Everton, como a gente consegue perceber em casa, nos últimos 5 jogos sem derrota, né? Então pontuou pelo menos aqui 6, 7, 8, 9 pontos. Poderia ter em alguns desses jogos também vencido um pouco mais, mas pelo menos não tem perdido. Não é uma equipe que sai tanto na frente do placar, é verdade. Enfrenta um Arsenal que nos últimos 8 jogos não perdeu nenhuma partida fora de casa. A iniciativa do Arsenal é ligeiramente melhor de sair na frente do placar, porém o número de gols marcados do Arsenal não é tão a mais, o número de gols sofridos do Arsenal não é tão a menos. É um Everton que tem uma defesa sólida também. No primeiro tempo o Arsenal não faz um bom trabalho, então isso aqui culmina em somar essa informação de que o Arsenal pode se complicar, né? Por exemplo, o Arsenal não vence mais do que o Everton, não perde menos do que o Everton, ele marca apenas um gol a mais no primeiro tempo e ele sofre o dobro de gols. Então, se você vem com a ideia de um Arsenal dominante, ele pode até te entregar isso, mas eu não acho que o Everton vai ter assim uma inferioridade tão grande ao ponto de a gente ver uma cotação do Arsenal esmagada, até descendo. Eu acho que ela vai subir. Tá? No segundo tempo a gente tem uma discrepância um pouquinho maior. O Arsenal aumenta o número de vitórias, fica com menos derrotas, marca mais gols e sofre menos. Então, no segundo tempo você consegue ver um pouco de diferença, mas no primeiro não. As duas equipes marcam bastante de cabeça, principalmente o Arsenal pelos escanteios, e o time do Everton também tem sofrido nesse fundamento o mesmo número que o Arsenal. Não é, dá para perceber aqui, já falando de gols, um jogo com expectativa over, tá? Somente 73% dos jogos do Everton em casa com over 1,5, mesmo número do Arsenal fora. Não acho que seja um jogo para a gente ficar esperando 4, 5 gols, pode acontecer, mas vou me surpreender. Não duvido de um jogo under, assim como foi o jogo do Liverpool. Tudo vai depender de quem marcar primeiro, principalmente se for o Everton que saia na frente. Esse jogo tende a continuar ainda mais amarrado, tá? Então, para mim, ó, pode ver aqui, o Everton só sofreu mais do que 2 gols em casa em 13% dos jogos. E ele só marcou mais do que 2 em 20%. A maioria das vezes ele marca 1 e olha lá, e sofre 1 e olha lá, tá? Então esse é o cenário que eu penso para essa partida. Pensar num back favorito do Arsenal se ele estiver muito bem, se você é um trader, aí a gente vai trabalhar essa estabilidade do preço. Porém, eu preciso entender quem vai jogar do Arsenal, se o Arsenal vai poupar jogadores ou não. Lembrando que o Arsenal tem como próximo jogo agora o Real Madrid no dia 8. São poucos dias de descanso, por mais que ainda seja na Inglaterra esse confronto. Se o Arsenal já entender que o Liverpool já é campeão, ele provavelmente pode poupar alguns jogadores, pensando nesse confronto com o Real. E, principalmente, se o Everton jogar no contra-ataque, jogar mais ativo, como foi com o Liverpool em alguns momentos, a gente pode ter essa cotação do Arsenal corrigindo. Por isso, toma cuidado nesse back favorito, até porque quando a gente volta a olhar para a estatística, o primeiro tempo do Arsenal não convence, tá? Com isso, se você é um Panther, eu acredito numa vitória do Arsenal, olha, se eu colocasse para você que eu tenho certeza, obviamente eu estaria mentindo. Eu imagino que o Arsenal tem mais chances de vencer esse jogo. Agora, existe uma grande chance aqui de você ver o Arsenal um pouco mais nervoso, não sabendo muito o que fazer em relação ao foco, porque a Premier League é importante ou não, já que agora provavelmente o segundo lugar já está garantido. Será que o jogo do Real Madrid não é mais importante? Eu sei que os ingleses têm essa mania de colocar a Premier League acima da Champions, mas será que nesse momento não é melhor focar no Real? Então eu sinceramente não te aconselharia a trabalhar a favor do Arsenal com essa cotação. Se você quiser buscar uma cotação mais elevada para valer o risco do prejuízo, tudo bem. Com essa eu não gosto, tá? Mesmo que o Arsenal venha vencer aqui, eu prefiro ficar de fora. Em relação ao handicap asiático, não te aconselho, não acho que seja legal, inclusive acho que tem valor algum handicap a favor do Everton, né? Para o Everton não tomar uma goleada, não perder por 2 ou 3 gols de diferença. Não duvido que realmente que o valor aqui esteja mais pro lado do Everton, principalmente por esse jogo antecedendo a partida contra o Real Madrid, e não te indica o mercado de gols. Enquanto esse jogo tiver 0-0, a gente tem um cenário mais under, enquanto esse jogo tiver 1-0 para o Arsenal, a gente tem um cenário amarrado. 1-0 para o Arsenal não deixa esse jogo tão aberto assim, porque tem o próximo jogo contra o Real Madrid. Então eu não duvido desse jogo sendo até uma possibilidade de um under 2,5, tá? Mas assim como foi, por exemplo, Barcelona e Atlético, né? Tinha-se muita expectativa de over e acabou sendo um jogo under. Então, sinceramente, aqui tudo me leva a crer que vai ser um jogo mais amarrado e eu não pretendo vir para trabalhar esse mercado de gols. Eu, como um trader, só atuaria nesse jogo na estabilidade do preço do Arsenal, que eu ainda tenho minhas dúvidas se vai acontecer, e eu venho muito mais como um curioso para ver se isso vai acontecer de fato ou não.
tá? Do lado dos jogadores, em relação a roubo de bola, a gente chegou a comentar do Gueye no jogo do Liverpool. Ele roubou 2 bolas contra a equipe do Liverpool e também falamos sobre as defesas do Pickford, né? Que chegou a fazer 3 defesas, era o número que a gente estava trabalhando mesmo. Eu acredito que vai ficar por aí, tá? Não sei se o Pickford vai ser tão acionado no jogo contra o Arsenal como foi contra o Liverpool, mas eu ficaria numa média ali de 2 a 3 defesas para o Pickford e roubos de bola, né? O tackles do Idrissa Gueye, se estiver disponível para jogo, tá? O Garner, que é esse jogador aqui, o Garner, que não fez uma boa partida, ele ainda teve um tackle. É a segunda opção que eu tenho para roubo de bola nesse time do Liverpool. Do lado do Arsenal, tínhamos aqui o Timber como opção para roubo de bola. Nesse jogo contra o Liverpool, ele roubou 2 bolas, então ele cumpriu mesmo tendo saído lesionado. Não sei se joga, provavelmente não joga contra a equipe do Everton. E eu gosto então de deixar o Partey como principal opção contra o time do Fulham. Ele fez 3 roubos de bola, 3 tackles, é um jogador muito constante nesse fundamento, então eu manteria ele como opção, tá? O Raya pegou 2 bolas. Na casa do Everton, não duvido que o Everton também finalize, tá? Então eu ficaria nesse parâmetro também, de 1 a 2 defesas do Raya e o Partey para ser o roubador de bola oficial aí da equipe do Arsenal. Segundo jogo do dia, vamos para a Alemanha falar sobre o confronto do Freiburg contra o Borussia Dortmund. Esse jogo foi escolhido a dedo não porque eu tenho minhas picuinhas com o Dortmund, né? Mas porque o Dortmund viaja para enfrentar o Barcelona na Espanha. Dortmund foi o último finalista da Liga dos Campeões contra o Real Madrid e a gente tem que entender que o Dortmund hoje, o foco dele é a Champions, né? O Dortmund, com certeza, ele tende, se não vai mesclar jogadores, ele tende a ter uma desatenção ao longo dessa partida por conta desse confronto contra o Barcelona. Pode ver que a cotação do Dortmund já não é tão baixa. Sinceramente, eu já acho essa cotação errada só de olhar. Para mim, o favoritismo tinha que estar do lado do Freiburg, né? Esse jogo vai acontecer no dia 5, o jogo do Barcelona é dia 9. Eu sei que dá tempo de viajar, de descansar, mas o Barcelona é um adversário que você, na Espanha, a sorte que você tem de decidir na Alemanha, na Espanha você tem que fazer um jogo perfeito. Perfeito. Para pelo menos tentar trazer uma vantagem para casa, né? O Dortmund já fez um jogo perfeito, por exemplo, contra o Sporting, e aí garantiu a classificação no jogo da volta, só fez a manutenção. Contra o Barcelona vai ser muito complexo. Esse Barcelona do Hans Flick é muito bom, acabou de eliminar o Atlético na semifinal da Copa do Rei, vai enfrentar o Real Madrid. Não duvido nada que ele passe o carro para cima do Dortmund, então o Dortmund vai ter que jogar muita bola e isso, claro, exige uma atenção um pouco maior. Então eu já venho nesse jogo com essa questão do favorito podendo se complicar. Não é aqui um ranço, não é aqui uma implicância, não que eu não tenha, tá? Eu tenho minhas implicâncias com o Dortmund, mas dessa vez tem muito mais a ver com o calendário. Para mim, o mercado aqui está puxando um pouco do carro. Eu sei que o Freiburg não vive um bom momento, a gente pode olhar aqui os últimos jogos do Freiburg. O Freiburg empatou vários jogos em casa e depois, agora recentemente, perdeu para o Union Berlin, que estava numa fase ruim também. Só que se a gente puxar um pouco mais para baixo, puxar o histórico, puxar a capivara do Freiburg, a gente vai ver que apesar de não estar nessa agressividade toda, não é um time que vinha perdendo. A última derrota do Freiburg tinha sido para o Bayern de Munique. Então não é assim de se jogar tão fora. Para mim pode ser um jogo para uma dupla chance do Freiburg, para o empate anula do Freiburg, não duvido, tá? O Dortmund, como visitante, vem de uma derrota para o Leipzig por 2-0, e aí só nessa competição venceu o São Paulo e perdeu para o Bochum. Né? Então, não sei se eu confiaria tanto assim num Dortmund titular para esse jogo. Imaginando esse confronto e essa desatenção, a gente pode até ter um Dortmund um pouco mais mesclado por aqui, porque quando a gente olha para o Dortmund com 38 pontos na 10ª colocação, a gente até pode imaginar, caso o Dortmund perca e saia agora para o Barcelona, que ele tenha aí um gás nas últimas rodadas para tentar buscar essa recuperação. Mas, gente, não dá para achar que o campeonato vai congelar e esperar o Dortmund jogar para ele subir na tabela. Todas as outras equipes que estão buscando essa vaga, inclusive os que estão lá dentro agora, o Frankfurt e o Mainz, eles vão poder jogar também, eles vão buscar bons resultados. Então, eu acho muito difícil o Dortmund buscar uma classificação para a Champions esse ano. Tá? Deixou muito para a última hora, desandou muito do campeonato. Pode acontecer? Pode, mas eu acho bem difícil. Então, tendo essa distância da zona de Champions, tendo um confronto relativamente até direto com o próprio Dortmund, que é o caso do Freiburg, o Freiburg olhando também, caso de vitória, o Freiburg, por exemplo, entraria na briga direta pela 4ª colocação com o Mainz, e eu acho que o Dortmund vai ter aqui um jogo muito, muito difícil pela frente. Vamos falar um pouquinho sobre estatísticas. Olha só o Dortmund fora de casa,
venceu 3 dos últimos 8 jogos, é uma equipe que sai pouco na frente do placar, falhou em marcar em mais de 30% dos jogos, marcou apenas 14 gols fora de casa e sofreu quase o dobro, né? Uma defesa bem frágil. O time do Freiburg perdeu recentemente para o Bayern e também perdeu para o Union Berlin, mas apesar dos últimos jogos a gente ter visto que ele não está vencendo tanto, se a gente filtrar dentro de casa, me parece sim um time bem forte. Mais gols marcados, menos gols sofridos, o primeiro tempo mais sólido, bem mais vitórias, menos derrotas, mais dobro de gols marcados e bem menos gols sofridos, e no segundo tempo aqui uma situação um pouco mais parelha, né? O Dortmund tem ainda menos vitórias, ainda mais derrotas, ainda menos gols marcados e mais gols sofridos, mas não é uma distância tão elevada entre os dois. No primeiro tempo já me parece sim uma distância muito grande. O Freiburg sempre teve uma bola aérea espetacular, em alguns anos atrás teve uma das melhores bolas aéreas da Europa, né? Hoje em dia nem tanto, mas ainda marca muitos gols de cabeça e muitos gols de fora da área. O Dortmund tem marcado também de cabeça e as duas equipes sofrem nesse fundamento. 77% dos jogos do Freiburg e 54% dos jogos do Dortmund com over 2,5. Se a gente puxa um pouco para baixo essa expectativa, se a gente fala de 2 gols, eu acho que fica mais interessante, né? Mas vamos primeiro olhar aqui o confronto direto, que é algo que eu gosto muito. Dos últimos jogos que o Dortmund visitou o Freiburg, 4-2 para o Dortmund, 3-1 para o Dortmund, 2-1 Freiburg, 2-1 Freiburg, 2-2. Dá para perceber que é um confronto com uma incidência de ambas marcam elevada, então a gente pode trabalhar nesse contexto, principalmente se o Dortmund quiser arriscar e colocar o time titular aqui, né? E também uma incidência grande de jogo para pelo menos 3 gols, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Não aconteceu aqui em apenas uma de 10, se a gente parar para pensar. Over 2,5 em 9 dos últimos 9 jogos entre eles. O Freiburg, nenhum jogo sem sofrer gol. Olha que legal. Ou seja, ele sofreu em todos os jogos. O Dortmund vem de 6 vitórias consecutivas. Aqui é uma hegemonia, né? Porque tem também os confrontos na casa do Dortmund. E o ambas marcam em 6 de 8. Então, o Freiburg vai ter que furar um tabu dos últimos 6 jogos para poder levar essa vitória, ou para poder pelo menos não perder, interromper uma sequência boa do Dortmund, né? Dá pra gente ver essa sequência aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vitórias consecutivas, mas é um momento mais conturbado do Dortmund, onde ele tem o Barcelona pela frente. Então eu não duvido que o Freiburg possa encerrar essa hegemonia. Eu vou voltar aqui também pensando numa situação de over 1,5 e não duvido de um 2,5, tá? Pelo histórico. O que me faz duvidar um pouco do 2,5, vou até tirar ele aqui e deixar o 1,5, é o cenário do jogo contra o Barcelona. Pode ser que o Dortmund na frente dê uma segurada. Ele não tem uma tendência de agir como ele costuma agir na Bundesliga normalmente, pensando no jogo do Barça, né? Mas o Freiburg na frente, eu não duvido que esse jogo possa chegar a 3 gols pelo menos. Mas aí é uma expectativa de cenário específico, né? Eu não posso sair do pré-live já pensando no 2,5. Eu prefiro esperar o Freiburg na frente entender se cabe buscar mais 2 gols do que já sair todo afoito, todo assanhado, querendo buscar 3 gols num jogo que pode ter um contexto mais amarrado. Porque se você parar para pensar, pro Freiburg é um confronto direto. Se ele vence o Dortmund, ele entra numa zona praticamente de classificação de Champions. E quem pode afirmar se depois do primeiro gol o Freiburg não vai querer segurar lá atrás? E se eu não estiver assistindo o jogo, eu vou cair igual um pato. Vou esperar o primeiro gol do Freiburg e já vou me posicionar no over à frente. Mas peraí, num jogo não tá aberto, entendeu? Então, primeiro eu vou conferir para ver se vale a pena expor o meu dinheiro ou não. Mas vou trabalhar como base de um jogo para pelo menos 2 gols, tá? Não duvido que esse favorito Dortmund aqui se complique. Não pela minha implicância com o Dortmund, mas por essa proximidade do jogo contra o Barcelona, tá? Na Alemanha a gente não costuma ter muito essa questão dos especiais, dos jogadores. Mas caso você tenha alguma coisa para roubo de bola, eu vou olhar especificamente para o Freiburg. Eu gosto muito de um jogador do Freiburg, deixa eu ver se ele jogou contra o Union Berlin. Gosto muito dele porque é um jogador polivalente, né? Que é esse aqui, nosso querido Hitsu Doan. Ele teve contra o Union Berlin 2 tackles. Eu gosto dele para roubo de bola, ele tem uma média de 2,38. E assim, se você quiser pensar num cara para bater no gol, o Vincenzo Grifo é um jogador para você. Por quê? Pode ver que ele finalizou 2 vezes no gol aqui contra Union Berlin, porque ele é batedor de falta, ele é o batedor oficial de pênalti da equipe, na maioria das vezes, e ele finaliza também bastante de fora da área. Sendo um jogo contra o Dortmund, não duvido que ele possa acionar aqui uma finalização no alvo, tá? Vincenzo Grifo para finalizar, e se você quiser ser ainda mais arriscado, para finalizar na baliza, no alvo. Fechou? Depois do jogo do Dortmund, eu ia passar para o jogo do Real Madrid, mas eu quero te dar um recado para esse jogo aqui, Leverkusen e Heidenheim. Não vou nem fazer uma análise muito aprofundada nele não, mas
não deixa passar esse jogo despercebido, tá? Por quê? O Leverkusen foi eliminado da DFB Pokal, eliminado da Liga dos Campeões e provavelmente não vai conseguir alcançar o Bayern na Bundesliga. Isso é provavelmente, tá? Existe uma chance ainda. Existe uma chance. O Dortmund, o Bayern ainda pega o Dortmund depois de enfrentar a Inter de Milão. Então, assim, existe uma chance nessas próximas semanas de uma reviravolta na Bundesliga. É difícil, mas existe. E passa muito por um aproveitamento interessante do Leverkusen, que tá judiado, tá ferido por conta dessa eliminação na Champions e agora na Pokal pro time da terceira divisão do Arminia Bielefeld. E a final vai ser Stuttgart e Arminia. Então, meus amigos, vale a pena ficar de olho nesse jogo. É claro, não dá para contar com o ovo na cloaca da galinha, mas o Leverkusen vem motivadaço para essa partida aqui. Motivadaço. Ou, se você não chama de motivação, você pode chamar de ódio, né? Que também em alguns momentos funciona. Olha só, o Leverkusen teve fora de casa um aproveitamento muito melhor do que o Heidenheim nos últimos jogos. Heidenheim venceu a última partida, mas antes disso, 6 derrotas em 8 jogos. Time que sai pouco na frente do placar, que sofre muitos gols. Na tabela de classificação, você tem um Heidenheim perigando rebaixamento, né? Ali próximo da zona de rebaixamento, ainda na zona de relegation, uma disputa direta com o Bochum e o Kiel. Então, eu ficaria de olho nesse jogo. Não estou dizendo que é certeza do Leverkusen ganhar, mas em algum momento nesse jogo o Leverkusen pode ter uma agressividade muito grande e até mesmo essa possibilidade de estar a favor do Leverkusen em alguns momentos pode ser interessante, tá? Não estou dizendo que vai vencer, mas talvez pegar o primeiro gol do Leverkusen, se o Leverkusen estiver atrás do placar, tentar buscar uma recuperação, pelo menos um empate. É um jogo importantíssimo. E por que eu falo isso? Eu não ia falar, não tinha nem preparado aqui, mas por que eu falo isso? Deixa eu te mostrar qual que vai ser a próxima tabela aqui do nosso querido Bayern de Munique, que provavelmente nesse momento você está vendo o vídeo, já jogou com o Augsburg. Se ele se complicou contra o Augsburg, piorou ainda mais a situação do Bayern, tá? Mas vamos supor que ele venceu o Augsburg. Vou falar só das próximas semanas. Ó, o Bayern de Munique pega nos próximos jogos. Deixa eu entrar aqui. Não estava nada planejado não. Pode deixar o meu editor, não vai nem cortar. Ó, o Bayern de Munique é líder com 65 pontos. Olha isso daqui. Os próximos jogos do Bayern. Inter de Milão como mandante no dia 8. Depois pega o Borussia Dortmund como mandante no dia 12. E depois pega a Inter de Milão no dia 16. É claro que são competições diferentes, mas esses 3 jogos, especificamente esse jogo contra o Dortmund, se o Dortmund já teve ali uma complicação contra o Barcelona, porque o Dortmund também pega o Barça, né? Então isso pode facilitar um pouco a vida do Bayern de Munique, porque o Dortmund, por exemplo, supondo que o Dortmund consiga um bom resultado na Espanha, pode ser que no jogo da volta ele também poupe jogadores contra o Bayern de Munique, né? Mas supondo que ele tome um cacete na Espanha, ele já vem quase que desclassificado, né? De qualquer maneira é um jogo difícil desse jogo aqui do Bayern contra o Dortmund, apesar do mercado colocar uma cotação bem baixa. Então assim, acho que é a última chance, o último suspiro do Leverkusen. Tentar vencer o Heidenheim, torcer para o Bayern de Munique se complicar contra o Augsburg, esse jogo já deve ter acontecido, você sabe se ele se complicou ou não. E aí torcer, quem sabe, por uma complicação contra o Borussia Dortmund. Quem sabe o Leverkusen não consegue se aproximar. É difícil. Mas tudo isso passa pelo Leverkusen fazendo a parte dele, porque se ele não vencer, não adianta nada. Então eu olharia com carinho para essa partida daqui. Mas vamos falar do jogo que eu tinha preparado, que é Real Madrid e Valência, às 11h15. O Real Madrid vem de uma classificação contra a equipe da Real Sociedad. Não foi um jogo fácil, né? O Oyarzabal marcou 2 vezes, o Real Madrid chegou a estar perdendo por 3-1 e conseguiu buscar. É incrível como pesa de fato essa camisa, né? Absurdo, né? Assim, independente do time que você torce no Brasil, se aqui no Brasil você tivesse uma garra como esses caras têm, é absurdo. Só que aí você tem que pensar, pô, mas será por que eles são assim? Porque eles têm os melhores jogadores. Mas por que eles têm os melhores jogadores? Porque eles têm dinheiro. Por que eles têm dinheiro? Porque eles conquistam títulos, eles fazem boa contratação, eles investem na base. Aí você vai puxando a capivara, né? Porque eles têm um treinador sólido, ele não fica demitindo o treinador o tempo todo. E assim você vai. Até você encontrar lá no final que talvez a Federação Espanhola seja um pouco melhor, um pouco, né? Que tem todo aquele problema de racismo que eles não combatem, do que a brasileira. E aí a gente vai chegando no câncer do futebol brasileiro, que é a nossa federação da CBF. Mas, enfim, a gente queria muito que os times do Brasil aqui tivessem essa garra, né? Mesmo o Real Madrid não jogando tão bem aquele jogo, eles foram buscar. E aí a gente chama de peso de camisa, mas na verdade tem muita coisa por trás disso, né? Dá uma discussão muito boa isso daí. 1,32 é a cotação do Real Madrid, 1,30, né? Contra o Valência. Real Madrid ainda disputando as 3 competições, né? A Tríplice Coroa junto com o Barcelona. O Barcelona também disputa a Tríplice Coroa esse ano. Champions, La Liga e Copa do Rei. Os dois vão se enfrentar na final da Copa do Rei. O Real Madrid está a 3 pontos de diferença. Os dois enfrentam equipes
mais acessíveis, se bem que eu acho que o adversário do Barcelona é mais difícil, e cotações parecidas. Tá? Vamos dar uma olhada nas estatísticas. O time do Real Madrid, aqui embaixo, dentro de casa, tem um desempenho muito sólido, foi apenas uma derrota, e essa derrota foi justamente para o Barcelona. Enfrenta um Valência que, nesse momento, ocupa a 15ª colocação da tabela, é o 18º pior visitante, então é o antepenúltimo pior visitante, tem um desempenho horroroso, não venceu nenhuma partida fora de casa, saiu na frente, entretanto, 43% das vezes, é até bom para um time que não venceu. O Real Madrid venceu 71% dos jogos, falha pouco em marcar, marcou mais do que 3 vezes mais gols do que o Valência, e marcou metade, e aliás, sofreu metade dos gols que o Valência sofreu. Então, todos os critérios que a gente olhar por aqui, a gente vai ver a superioridade do Real Madrid. Primeiro tempo, segundo tempo, talvez a questão de bola aérea não, mas finalização de fora da área, o Real Madrid tem marcado bastante de fora da área. Se enfrentar um time mais fechado, pode utilizar isso. É engraçado a gente falar da bola aérea, né? Contra o Real Sociedad, o Real Madrid, que não é de ficar marcando de cabeça, marcou 2 gols com o Tchouaméni e o gol da classificação com o Rudiger. Então, às vezes vai aparecer, né? Mas o Valência tem sofrido bastante de fora da área e o Real Madrid finaliza muito nesse contexto. 100% dos jogos do Real no Bernabéu com over 1,5, quase 80% dos jogos do Valência fora também nesse contexto. Acho que é um jogo pra gente pensar pelo menos nisso. E o Real Madrid tem sofrido gol também com frequência nos últimos jogos. A gente pode até cogitar esse cenário do 2,5. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos falando nisso? Olha só, o Valência ficou praticamente o tempo todo lá na última colocação, respirava por aparelhos, voltava e agora começou a subir. Isso quer dizer que já é um outro time? Acho que não. Mas, pelo menos nos últimos jogos, o Valência tem pontuado, né? Se a gente filtrar fora de casa já fica ruim, mas dentro de casa também já aparecem algumas vitórias. Fora de casa, perdeu para o Barcelona por 7-1, empatou com o Villarreal, empatou com o Sassuolo, empatou com o Girona. Já vem de 3 jogos sem derrota, isso é importante. E outra, marca em todos os jogos fora de casa nesses últimos 4. O Real Madrid nessa competição venceu o Girona, venceu o Vallecano, venceu o Leganés, sofreu uma média de 1 gol por jogo, contra o Girona não sofreu, poderia ter sofrido, tá? Contra o Leganés não fez um jogo bom, contra o Vallecano foi um jogo realmente difícil, o Vallecano é um time muito chato. O Valência, na minha opinião, briga ainda contra o rebaixamento, por mais que tenha melhorado nesses últimos jogos, a distância para o Leganés não é tão grande assim. E nos últimos jogos que o Valência esteve no Bernabéu, ou contra o Real Madrid como mandante, 5-1 Real, 2-0 Real, 4-1, 2-0, 3-0. Teve alguma vitória do Valência no Bernabéu ou na casa do Real Madrid? Teve, em 2008, faz muito tempo. E geralmente é um jogo com pelo menos 2 gols. A gente não teve aqui cenário de 0-0 recente, só em 2012. Então é uma partida que a gente pode pensar assim num contexto para estar a favor do Real Madrid, em algum momento do jogo com estabilidade do preço, e um over 1,5. O Valência tem marcado com frequência fora. O Real Madrid tem sofrido com frequência fora. Tem uma coisa que está me incomodando no Real, que é a presença do Lunin no gol. Eu não sei se tem a ver com lesão do Carvajal. Acredito que sim, né? Deixa eu até pegar aqui o último jogo do Real Madrid contra a Sociedad e ver se alguém me informa aqui embaixo se isso teve a ver com a ausência do... aqui ó. Courtois por lesão. Essa presença do Lunin no gol, eu tenho, assim, não tenho nada contra o Lunin, mas o Lunin, ele é um chama-gol, né? Ele oferece umas oportunidades que na verdade, o Carvajal, ele é muito acima da média ao ponto de ele não deixar isso acontecer. O primeiro gol da Real Sociedad, por exemplo, achei que foi falha do Lunin. Foi uma falha da defesa do Real, mas no cara a cara ali, o Lunin poderia ter feito algo melhor. Então é um goleiro que não passa confiança. Com isso, enquanto o Lunin estiver no gol, eu não duvido do Real Madrid também poder sofrer gol por aqui, tá? Esse ambas marcam uma possibilidade. O Real Madrid é uma equipe que não tem o padrão de back favorito como a gente costuma gostar, ou como as pessoas costumam trabalhar. Então, se você vem para trabalhar a favor do Real, cuidado. Nem sempre é um Real Madrid que vai dominar o jogo completamente. Mas, identificando a possibilidade de um Valência vir para cá para pontuar, já que ele foi na casa do Barcelona, tomou um cacete, já que ele tem que olhar para os adversários, principalmente o próprio Leganés, que é um adversário direto do Valência em relação a rebaixamento. Olha só a tabela de classificação. O Leganés está aqui, ó. É o primeiro da zona de rebaixamento. O Leganés foi lá e perdeu por 2-1. Então, ó, no confronto direto, o Leganés tomou 1 gol de diferença só do Real, mas ele perdeu. Se o Valência conseguir empatar, já é muito bom. Se o Valência tomar 1 gol, é ruim, mas não é tanto. Agora, tomar mais do que 1 vai ser ruim para o confronto direto com o Leganés. Então, eu tô vendo sim o Real Madrid em alguns momentos desse jogo ter um domínio, mas não é aquele tipo de domínio que a gente gosta, como o caso do próprio Barcelona, que teve contra o Girona esses dias, o Manchester City, que teve contra o Leicester. Não é esse tipo de domínio.
mas ainda assim o Real Madrid no seu estilo superior, tá? Não duvido do Valência poder marcar e do Real Madrid ter que buscar resultado. Acontece, e aconteceu com frequência. O Real Madrid tem o próximo jogo agora contra o Arsenal, na Inglaterra, jogo de ida, aqui ó, no dia 8. Não pode poupar jogadores, até porque está disputando as 3 frentes, mas pode rodar alguns jogadores de ataque, como tem feito. O Endrick jogou contra a Real Sociedad no início, o Mbappé entrou depois, Rodrigo e Vini Júnior podem dar lugar para outros jogadores também, né? De vez em quando o Vini Júnior fica no banco para descansar um pouco, então pode ter esse rodízio, tudo isso pode interferir no momento que o Real Madrid vai estar mais agressivo em campo. É claro, com o seu quarteto, com o Bellingham, com o Vini, com o Rodrigo e com o Mbappé na frente, você tem um Real Madrid mais agressivo, mas se eles não entrarem desde o comecinho juntos, não adianta. Então, eu prefiro estar a favor do Real nesses momentos de mais agressividade. Se o Real Madrid decidir começar com os 4, melhor ali no primeiro tempo mesmo, se não, talvez se tentar buscar uma cotação mais elevada do Real Madrid possa ser interessante. Não esqueça, não dê uma de João esquecido. O Real Madrid nos últimos jogos esteve atrás do placar com frequência, tá? Isso pode se repetir. Não quer dizer que o Real Madrid não vai vencer, mas você provavelmente pode ver essa cotação do Real Madrid mais elevada. Então, ao invés de tentar buscar essa cotação em 30, talvez tentar buscar uma cotação mais alta, tá? Só que o adversário do Real, nesse momento, com todo respeito, é muito acessível, muito. O Madrid não pode vacilar contra o Valência do jeito que o Valência está jogando, por mais que o Valência nesse momento esteja um pouquinho melhor. No campeonato inteiro é um time horroroso, está fazendo uma campanha muito ruim, corre o risco de rebaixamento e o Real Madrid não pode se dar o luxo de perder ponto para esse tipo de equipe. Se abrir 1 ou 2 gols de vantagem e o Valência quiser sair para cima, não duvido do Real Madrid podendo ampliar o marcador por aqui. Em relação aos jogadores, vou manter o que eu tenho falado do Real Madrid, que eu gosto muito de olhar para o Camavinga. Para mim é o principal jogador que eu ficaria de olho. Camavinga roubou 4 bolas aqui contra a Sociedad. Se tiver a oportunidade de novo de jogar, para mim é a principal opção aqui para roubo de bola no jogo inteiro, tá? Para mim é um jogador que cumpre, que não só rouba, mas dá progressão para jogadas. Gosto demais. Para finalização no alvo depende muito do que o Ancelotti vai colocar como titular. Não duvido do goleiro do Valência fazendo de 2 a 3 defesas, mas não duvido do Lunin trabalhando também, né? Pode ver, contra a Sociedad ele fez pelo menos 2, as outras ele deixou passar. Partindo agora para a parte da tarde, 1h a Inter de Milão enfrenta o Parma com uma cotação próxima de 1,50. A Inter de Milão que enfrenta durante a próxima semana a equipe do Bayern de Munique na Liga dos Campeões no dia 8, uma quarta-feira, não é isso? Exato, numa terça-feira, dia 8. Esse jogo vai acontecer no dia 5, são poucos dias de descanso da Inter, e a Inter vai ter que viajar para enfrentar o Bayern de Munique. Então, sinceramente, por si só já é um jogo que eu tomaria um pouco mais de cuidado. Por mais que o Parma seja um adversário mais acessível, o Parma ocupa aqui a 16ª colocação, ainda briga contra o rebaixamento. Dentro de casa, o Parma teve 4 vitórias apenas, teve mais derrotas que vitórias, e a Inter de Milão, como visitante, é um dos melhores visitantes da competição. Mas ainda assim, esse jogo contra o Bayern é muito importante para a Inter, né? A Inter que também briga pela tríplice coroa, né? A gente falou do Real Madrid e do Barcelona. A Inter de Milão empatou o primeiro jogo contra o Milan na semifinal da Copa Itália, está viva aqui no campeonato italiano e líder do campeonato, com 3 pontos à frente do Napoli, e tem esses jogos contra o Bayern de Munique. Então, sinceramente, ainda é uma forte candidata para essa tríplice coroa. Nos últimos jogos, no PDF de apoio, a Inter de Milão teve 2 derrotas recentes. A gente já vai ver contra quem foram essas derrotas, mas venceu a última partida, sai mais na frente do placar. O Parma também vinha de algumas derrotas recentes, mas também vem de uma vitória e um empate, sai menos na frente do placar, porém as duas equipes falham um pouco em marcar, só que o Parma sofre com mais frequência. O Parma tem uma média até boa de gols marcados, porém uma média elevadíssima de gols sofridos, né? Enfrentar uma Inter tão boa vai ser um problema. O primeiro tempo da Inter, no entanto, não é tão superior assim ao time do Parma. 40% de vitória contra 33% não é uma distância tão grande, porém a derrota sim. As derrotas do Parma são bem maiores. O número de gols marcados não é tão distante, mas o número de gols sofridos, a Inter já tem uma solidez defensiva muito melhor. No segundo tempo fica um pouco mais parelho, né? O número de vitórias e derrotas são mais parecidos, o número de gols marcados e sofridos. O Parma só exagera aqui no número de gols sofridos. De resto, é uma superioridade da Inter, mas você tem que olhar com mais carinho. A Inter de Milão marca mais de cabeça, o Parma sofre nesse fundamento, e o Parma tem marcado também de escanteio, mas a Inter não sofre tanto. 80% dos jogos da Inter fora e 87% dos jogos do Parma em casa com over 1,5. A Inter de Milão sofre pouquíssimos gols fora de casa, já o time do Parma tem sofrido em média pelo menos um gol
mas não sofre muito mais do que isso, tá? Essas são as informações que a gente tem. Vamos dar uma olhada nos últimos jogos da Inter para a gente entender contra quem foram essas derrotas da Inter de Milão como visitante. Ó, teve uma aqui contra a Juventus, aí eu vou ter que entrar aqui no perfil da Inter de Milão para poder descobrir, né, essas derrotas. Vamos lá, ó. Recentemente, a Inter de Milão perdeu para a Juve e para a Fiorentina num jogo atrasado. Dois adversários compreensíveis, né? Não dá para você olhar para esse tipo de derrota e até mesmo o empate contra o Milan e dizer que foram resultados ruins. Foram resultados normais. É ruim para a Inter, mas são resultados normais por conta da força do adversário. O time do Parma nos últimos jogos conseguiu pelo menos estancar um pouco as derrotas, né? Mas antes disso tinha perdido para o Milan, para o Lecce, para o Cagliari, para a Roma e para a Udinese. Alguns adversários são até derrotas compreensíveis, mas nem todos. Em casa, empatou contra o Torino é um adversário chato, venceu o Bolonha. Aqui é para se aplaudir, porque pouca gente vence o Bolonha nessa competição, impressionante. Bolonha que muito provavelmente será o finalista da Copa Itália. Perdeu para Roma, resultado normal. Perder para o Lecce já é mais contestável. Empatou com o Venezia. Ó. O Lecce está aqui um pouco abaixo na tabela, o Venezia também. Então são pontos perdidos e sentidos, né? A Inter de Milão vem de uma derrota para a Juventus, um empate contra o Napoli e uma vitória contra a Atalanta. Resultados completamente normais e, claro, empatar com o Napoli fora é um resultado bom, porque a Inter de Milão detém a liderança e vencer a Atalanta fora é excepcional. Então, continua sendo muito favorita a Inter, né? Da última vez que a Inter visitou o Parma, essa última visita aconteceu em 2021, afinal de contas o Parma subiu recentemente. E a Inter venceu. A última vitória do Parma contra a Inter foi em 2014. Mas, ó, não são cenários de jogos muito over, tá? 2-1, 2-1, 1-0, 2-0. E aí, se a gente filtrar aqui na casa da Inter, esse jogo aconteceu em dezembro do ano passado, tivemos um 3-1 para a Inter. Mas eu não tô vendo esse jogo ser tão over assim, tá? Eu vou trabalhar nesse contexto de um jogo para over 1,5. Não sei o time que a Inter vai levar a campo, não sei se vai levar o titular ou um time misto. A gente tem ainda uma ausência provável do Lautaro Martinez, que se tiver disponível vai ser poupado para o jogo contra o Bayern de Munique, e aí o Arnautovic tem feito até um bom trabalho. Por conta do Parma marcar com frequência em casa, eu não duvido de uma possibilidade de ambas marcam por aqui, por mais que a Inter de Milão não tenha sofrido tanto, porque a Inter pode levar um time mais misto, e eu não gosto dessa cotação da Inter a 1,48 de partida, tá? Se você vem com a ideia de trabalhar a favor da Inter, eu prefiro que você utilize uma cotação mais elevada e não olhe para o mercado de handicap asiático aqui. Para mim é um jogo que o Parma pode perder, talvez por no máximo 1 ou 2 gols de diferença. Não vejo a Inter goleando esse jogo. Principalmente não pela discrepância técnica, mas pelo jogo do Bayern de Munique na terça-feira, tá? Então um jogo que a Inter tem que vencer, mas não precisa golear, não precisa ficar dando espetáculo. Já o Parma é um time que se tiver na frente do placar vai tentar segurar, então também não tô vendo esse jogo ser tão over assim. Ó, das últimas vezes que eles se enfrentaram, aí tem confrontos muito para trás, né? Que afirmam esse jogo ser over 2,5. A Inter de Milão não perde há 8 jogos, vem de 4 vitórias consecutivas. Mas, ó, tem muitos confrontos antigos por aqui. O Parma não perde há 3 jogos, no geral. A Inter não perde há 9. Só que o Parma não vence há 4. E os últimos 5 dos 6 jogos que o Parma disputou foram com menos de 2,5 gols. E os últimos 4 dos 5 jogos que a Inter disputou, o ambas marcam aconteceu. Então é um cenário cabível. Um ambas marcam, uma vitória por um gol de diferença da Inter, ou até mesmo a Inter podendo se complicar e não vencer nesse jogo. Não olharia para uma vitória da Inter a qualquer preço aqui, tá? Cautela. Para mim é um jogo para se trabalhar ao vivo para uma correção de preço. E pensando em escapar do rebaixamento, qualquer vantagem do Parma aqui seria suficiente para trazer o Parma completamente para trás, recuado, tentando segurar esse resultado. Então não penso aqui em trabalhar mercado de gols. Em relação a jogadores, eu prefiro não comentar nessa partida porque eu não tenho certeza quem vai ser titular da Inter, tá? Geralmente eu gosto de trabalhar com o Acerbi e também com o Barella. Se o Barella estiver disponível para roubo de bola, é a minha melhor opção aqui para você, tá? Agora, eu não sei quem vai jogar, então eu tomaria cuidado. Se for jogar, o Barella, para mim, é a melhor opção para roubo de bola em relação ao jogo todo, né? Mas aí pode ser que ele seja poupado. Antes de falar do jogo do Barcelona, quero passar por esse jogo aqui também na Itália, que é mais ou menos um complemento daquela situação do Leverkusen, né? Que é aquele tipo de jogo que talvez você não esteja no radar, mas esse daqui talvez, se tiver no seu radar, talvez eu queira tirar ele do seu radar, ou então fazer você tomar um pouco de cuidado. A Fiorentina é um time muito chato. Muito. E o mercado deu essa cotação de 90 do Milan, depois do Milan fazer um jogo não tão ruim contra a Inter de Milão, mas depois da Fiorentina fazer um jogo muito bom na vitória contra a Atalanta em casa, vinha de uma vitória também contra a Juventus, e
tem um jogo na quinta-feira contra o adversário, não vou nem falar o nome, né? Celje, acho que é Celje. Mas é na Conference League, competição que a Fiore tá acostumada a chegar longe. Mas pra mim é um favorito que pode se complicar aqui, tá? Porque o Milan não vem jogando tão bem. Se a gente pegar os últimos jogos do Milan, o Milan perdeu pra Lazio, perdeu pro Bologna, perdeu pro Torino, perdeu pro Napoli, venceu o Como e o Lecce, que são os adversários mais acessíveis, mas quando pega equipes mais fortes, tem tido dificuldade, tem sofrido gol com frequência dentro de casa. Ó, sofreu pro Feyenoord 2 da Lazio, 1 do Como, 1 da Inter de Milão agora na Copa Itália. E enfrenta uma Fiorentina que, por mais que fora de casa tenha perdido os últimos 4, perdeu para Inter, perdeu para o Verona, perdeu para o Panathinaikos e para o Napoli, ainda assim é um time muito traiçoeiro. Então o mercado talvez esteja se abraçando nesse fato da Fiorentina fora de casa ter perdido alguns jogos, mas eu tomaria muito cuidado. Se você vem enviesado para trabalhar a favor do Milan, a única coisa que eu vou te falar é cuidado. Pode ser sim que o Milan consiga desempenhar um bom futebol, e ele precisa disso, faz tempo que ele está precisando disso, mas do que eu vi da Fiorentina recentemente é um time muito chato de se enfrentar, tá? Principalmente contra a Atalanta, que mostrou força ofensiva e depois se defendeu muito bem, de uma maneira muito sólida. Não é à toa que você vence uma Atalanta e uma Juventus assim em sequência, tá? Então o Milan, ele tem sido muito agressivo, ele tem marcado gol com muita frequência, mas ele também tem sofrido com muita frequência. O último jogo que o Milan passou sem sofrer gol foi contra o Verona, em fevereiro, 15 de fevereiro. De resto, você pega qualquer adversário aqui, todo mundo tem marcado gol no Milan. Então eu não duvido que esse jogo a gente possa ter um cenário para ambas marcas, para over 1,5, pelo menos. Não duvido nem de um 2,5. Das últimas vezes que o Milan enfrentou a Fiorentina, 2-1 para Fiore, 2-1 Milan. 1-0 Milan, 2-1 Fiore. 2-1 Milan, 1-0 Milan, 4-3 Fiore. Então é um cenário muito parelho. Não tem uma superioridade tão grande assim da equipe do Milan. Quando a gente filtra o Milan dentro de casa, vamos falar de PDF, né? Falar de estatística, já que a gente está aqui. O Milan em casa vem num cenário melhor, com 3 vitórias contra 2 vitórias da Fiore, e a Fiore vem pior por conta das derrotas. Mas não é uma equipe que falha tanto em marcar, falhou praticamente igual ao Milan, saiu na frente quase na mesma proporção do Milan. No primeiro tempo, o time do Milan não tem uma superioridade tão grande assim, e no segundo tempo ainda é extremamente parelho. Então tem algumas coisas para você elogiar do Milan, que você consegue colocar algumas superioridades do Milan, mas dá para perceber que é um jogo que tem muito mais uma cara de ser parelho do que de ser favorito. Seu favoritismo. Então eu só tomaria esse cuidado, tá? Não estou dizendo que o Milan não vai vencer, mas talvez ele tenha mais trabalho que o mercado está imaginando. Bom, pode ser que o mercado esteja se baseando no desempenho da Fiorentina fora de casa, que realmente nos últimos jogos não está tão bem assim, mas o Milan tem deixado a desejar na parte defensiva, tá bom? Olho no nosso atacante Moise Kean, que está voando na Fiorentina. Não duvido em finalização no alvo do Moise Kean e também não duvido até de propriamente gol do Moise Kean, que é o principal jogador da equipe. Só para ter uma ideia, apesar de parecer aqui que a cotação do Milan tem valor a 1,90, a da Fiore é 3,90 também está tendo, né? Pelo visto. Então o Milan, quando teve 1,90, venceu 60% das vezes, a expectativa era de 53%, então existe até algum valor por aqui. E a Fiore, a taxa de vitória é de 36% com 3,90, sendo que nessa odd geralmente espera-se 26% de vitória. Então dos dois lados, né? A gente tem uma incidência boa. Eu não olharia para o mercado de resultados. Olharia com carinho para gols, porque o jogo da volta do Milan com a Inter vai demorar um pouco. O Milan não tem Champions League durante a semana. O Milan só foca no campeonato italiano. O Milan tem uma possibilidade ainda, com 47 pontos, de chegar numa zona de Champions League. Então vai ser agressivo, mas tende a dar espaço. Eu olharia com carinho. Vou até mudar o over 1,5 para 2,5. Olharia com carinho para um ambas marcam, para o 2,5 gols. Não vou olhar para o mercado de resultados. E se você vem muito assanhada para trabalhar a favor do Milan, cuidado, tá bom? 4 horas da tarde, voltamos para a La Liga para falar de Barcelona e Real Betis. A sensação, né? Uma das sensações aqui da La Liga. Real Betis que vem de uma maneira bem agressiva em busca de uma vaga até mesmo na Champions League. Nesse momento na vaga na Conference, onde ele já disputa, né? O Betis na quinta-feira enfrenta o Jagiellonia da Polônia, se não me falha a memória, da Polônia, acho que isso, Jagiellonia. E tem também essa possibilidade de chegar na zona de Europa League, porque tem a mesma pontuação do Villarreal, e tem ali 6 pontos a menos apenas do que o Bilbao. Então pode sim chegar contra o Barcelona. Vai ser um pouco mais difícil, mas pode sim chegar um pouco mais perto da zona de Champions. O Barcelona, notícias, jogadores. Lamine Yamal sofreu um corte no pé contra o Atlético de Madrid na semifinal. É dúvida, mas não é um corte profundo, então vai ser avaliado.
pode ser que seja disponível. No caso do Betis, um dos principais jogadores está suspenso, que é o Isco, né? Bastante conhecido, um dos principais jogadores de articulação da equipe do Betis, não joga. Se a gente for falar aqui de importância de jogadores, vamos dar uma olhada aqui no Isco. Olha só, o Isco teve 6 gols marcados e 4 assistências no total, né? Participação em 10 gols. É uma ausência que vai ser muito sentida. Outro jogador que ainda deve ser ausência é o Marc Roca. Está voltando de lesão, se lesionou em fevereiro. Não sei se vai ter ritmo de jogo. Pode ser que jogue. É um jogador importante, mas não sei se vai ter ritmo de jogo. E aí fica com o Lo Celso a obrigação aqui na responsabilidade de ser o craque do time e, claro, o Antony, né, que também vem jogando muito bem nesse time e depois que saiu do United parece que desencantou, mas essa ausência do Isco vai ser muito sentida. Os últimos jogos do Barcelona, quem trabalhou os últimos jogos, eu faço questão de pegar aqui principalmente esse último jogo contra o Girona, pra gente dar uma olhada no desempenho, né? Vou pegar os últimos 3 jogos, vou pegar os últimos 3 jogos aqui, mas não vou pegar o jogo da Real Sociedad porque foi um jogo mais difícil por conta do cartão vermelho. Ó, principalmente esse daqui, o último jogo que eu trabalhei do Barcelona, e peguei esse gol aqui no finalzinho do primeiro tempo, gol contra. O Barcelona, ele tem um desempenho ofensivo de padrão de superioridade muito grande, diferente do Real Madrid, né? O Madrid tem um estilo de chamar o adversário mais para cima, o Barcelona já gosta de jogar com esse domínio. Então olha só, aqui você muito provavelmente, se o Betis vier para pensar em pontuar, em jogar no contra-ataque, você vai ter aqui um Barcelona jogando muito mais com a posse de bola, com um volume ofensivo muito grande que vai te proporcionar estar a favor do Barcelona naquela estabilidade de preço, principalmente no McChange. Já sempre gosto de lembrar você, se você não tem conta em um McChange, fica aqui o link aqui embaixo da maior exchange do mundo, a Betfair. No jogo contra o Osasuna, a mesma coisa, também peguei esse gol aqui do Barcelona. Olha só como começa bem o Barça, acelera e marca. E teve o jogo contra o Rayo Vallecano, aqui já foi um pouco mais difícil, né? Um padrão onde o Barcelona respirou um pouco, depois voltou a acelerar, mas perceba que a maioria dos jogos em casa do Barcelona seguem esse contexto, tá? E é nisso que eu vou me focar para a gente pensar nesse back favorito ao Barcelona, ou seja, para estar a favor do Barcelona, não quer dizer que o Barcelona vai ganhar, mas para estar a favor do Barcelona nos primeiros minutos. A gente pode ver que o Barcelona nos últimos jogos não vacilou em nenhum jogo praticamente, né? Teve esse 4-4 com o Atlético de Madrid, mas ele já conseguiu recuperar e se classificou para a final. Dentro de casa, o Barcelona não sofreu tantos gols assim, sofreu apenas para o Girona. E, como visitante, o Betis sofreu 2 para o Leganés e 1 para o Getafe. Para a gente usar um pouquinho de estatística, vamos voltar lá em cima no PDF de apoio. Olha só, o Barcelona saiu na frente em quase 90% dos jogos, o Betis em apenas 43%, né? Comparado ao Barcelona é um número ruim. O Barça falha pouco em marcar, o Betis já ficou quase 40% dos jogos sem marcar. O time do Betis sofreu o dobro de gols que o Barcelona, não é uma quantidade gigantesca, mas sofreu. O primeiro tempo do Barça é muito sólido, muitas vitórias, bem menos derrotas. Dá até para você pensar, se você tiver metodologia para isso, numa vitória no HT do Barcelona. Ele fez isso nos últimos jogos que eu te mostrei ali contra o Rayo Vallecano, contra o Osasuna, contra o Girona. E o segundo tempo do Barcelona já é um pouco mais dorminhoco na defesa, né? Sofre bem mais, o Betis acaba marcando também um pouco mais de gol, mas sofre mais, então acaba sendo um segundo tempo mais over, a gente pode dizer dessa maneira. O Barcelona tem tanto a bola aérea, que não é assim uma especialidade, mas pode utilizar como a finalização de fora da área para furar defesas fechadas, mas é um time que roda a bola com muita facilidade, com muita agilidade e vai encontrando seus espaços, tá? Em relação a gols, eu tenho minhas dúvidas de qual vai ser o comportamento do Betis. Tá? Não dá pra gente achar que o Betis vai vir igual um maluco todo jogo. Se você quiser pensar aqui em classificação, principalmente pensando em Champions, em Europa League, seria de muito bom tom pro Betis não piorar o seu saldo de gols. Tá? Eu sei que ele está aqui a 7 pontos de diferença do Rayo Vallecano, então o próximo adversário dele já é o Villarreal. O saldo do Villarreal é de 12, o saldo do Betis é de 4. Então seria muito bom para o Betis não ficar tomando muitos gols do Barcelona. Sabendo que o Villarreal, quando enfrenta o Barcelona, na maioria das vezes vai perder, se ele conseguir empatar na casa do Barça, já seria um resultado muito bom pensando em classificação, tá? Então eu não tô vendo o Betis se expor num jogo 0-0. Vai sair ali para um contra-ataque ou outro. Agora, o Barcelona na frente vai forçar, é claro, o Betis a sair um pouco mais pro jogo. O Betis tem esse momento muito bom e o momento bom da equipe faz com que a confiança do jogador também esteja elevada. E aí você pode ter
um bet saindo um pouco da casinha depois do primeiro gol do Barcelona, se esse gol acontecer. Se o Barcelona abrir 2-0, a tendência é que isso fique ainda maior, tá? Então, eu só trabalharia gols aqui depois do 2-0 do Barça ou depois de 2 gols de vantagem do Barcelona. Porque com 1-0 de vantagem, a gente ainda pode ter aquele cenário parecido como foi contra o Rayo Vallecano. Um Rayo Vallecano que sofreu o primeiro gol e escolheu ficar lá atrás ainda para não ter problema com o saldo de gols. A derrota já era planejada, já era esperada, que seja pelo menos, né, que fosse pelo menos com uma quantidade de gols sofridos menor, e foi o que o Vallecano fez. Eu não duvido que o Betis possa agir dessa maneira. Agora, com 2-0 ou com 2 gols de vantagem para o Barça, pode ser que esse jogo tenha a tendência de abrir. Lembrando que o Barcelona pode rodar os jogadores da frente porque tem o jogo contra o Dortmund, né? No dia 9, na quarta-feira, tem alguns dias de descanso, joga dentro de casa, mas ainda assim é um jogo muito importante, ok? A ausência do Isco faz o Barcelona ser ainda mais favorito, na minha opinião. Não duvido de uma vitória do Barcelona no primeiro tempo, e eu só trabalharia mercado de gols aqui, pensando talvez num 2,5, se o Barcelona estiver na frente do placar, vencendo por 2 gols de diferença. A maioria dos gols marcados pelo Barcelona são dentro do primeiro tempo, principalmente ali no meio do primeiro tempo, e a equipe volta a marcar bastante no meio do segundo. Já o Betis marca com muita frequência nos primeiros minutos e nos últimos minutos de jogo. A gente pode ter uma incidência boa aqui de um over limite nessa parte final de jogo, tá? Se o Barcelona estiver vencendo por 2 gols de diferença, eu vou olhar com carinho para esse over limite por aqui. Em relação a jogadores, eu sempre gosto de citar o Pedri, do lado do Barcelona, que é um jogador que tem feito roubos de bola atrás de roubos de bola o tempo todo, né? Vou até pegar o último jogo aqui que ele fez em casa contra o Girona. Ó, Pedri foi substituído aqui aos 87 minutos. Nesse jogo ele teve apenas um roubo de bola. Contra o Atlético de Madrid, ele já teve um roubo de bola maior. Vou até pegar o jogo contra o Atlético aqui, ó. Atlético de Madrid. Para mim é o principal jogador que a gente tem que olhar aqui para roubo de bola do Barça, tá? Ó. Pedri contra o Atlético de Madrid, jogou os 90 minutos, roubou 3 bolas, tá? Para mim, principal opção. Do lado do Betis, a gente pode olhar com carinho para o goleiro do Betis para ter aqui pelo menos 3 defesas. Aí a gente pode conferir o seguinte, vamos observar quanto é que foi a taxa de defesa do goleiro do Betis contra um adversário mais forte. A gente vai analisar isso aqui juntos. Vamos pegar o Betis contra, vamos lá, Real Madrid. Vou pegar o Betis contra o Real Madrid, mesmo dentro de casa. Quero ver um time forte. O goleiro do Betis é o Adrián. O Adrián fez uma defesa apenas. Então, nesse jogo, o Real Madrid teve mais dificuldade de finalizar. Contra o Barcelona, geralmente os goleiros não são perdoados, tá? Se você pegar o goleiro do Atlético, ele teve bastante defesa. Então, eu não duvido que o Adrián possa fazer de 2 a 3 defesas aqui. Beleza? Com o Isco fora, você vai ter um meio campo de menos criação. E, claro, o Barcelona vai ter mais facilidade para poder chegar. O Antony pode tentar os contra-ataques, pode tentar finalizar no gol, não seria uma situação ruim você pensar numa finalização do Antony por aqui, né? Principalmente em jogo grande, ele vai querer aparecer, mas essa ausência do Isco vai ser muito sentida aqui pelo Betis. Agora vamos falar um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Às 6h30 o Ceará enfrenta o Grêmio dentro de casa. O Ceará teve um desempenho bem legal nos primeiros minutos contra o Bragantino, principalmente no primeiro tempo, né? Mas acabou sucumbindo e sofrendo um empate no final. O Bragantino, como a gente imaginou, um time se complicando, a cotação do Bragantino era muito baixa, o Ceará conseguiu complicar a vida do Bragantino, mas depois o Bragantino se recuperou até bem e foi um jogo bem legal de se assistir. O Grêmio teve uma boa vitória contra o Atlético Mineiro, apesar de ter sofrido uma pressão, né, principalmente no segundo tempo. O time do Grêmio fez um bom resultado fora de casa na Sul-Americana, venceu o Sportivo Luquenho por 2-1, mas quando visita o Ceará lá no Ceará, geralmente tem um pouco de dificuldade. Tá? Olha só, das últimas vezes dos confrontos entre eles, na casa do Ceará, o Grêmio venceu somente uma aqui nos últimos confrontos em 2018. De resto, 2-1 Ceará, 3-0, 2-1 Ceará, 1-1, 3-2. Costuma ser até um jogo bem animado. Como o Ceará tem essa postura um pouco mais agressiva, eu não duvido nesse jogo da gente ter pelo menos 2 gols, tá? Não duvido mesmo. E essa possibilidade do ambas também ser interessante. O Grêmio fora de casa contra o Luquenho teve um desempenho legal. E o Ceará tem esses momentos de dar uma dormida no jogo, né? Depois essa vantagem que conquistou contra o Bragantino acabou dispersando. Então, para mim é um jogo para correção de preço, né? Ainda é um momento, ainda estou nessa fase de coleta de informações
atuações. Mas eu já vi ali uma fragilidade defensiva do Ceará um pouco maior e do Grêmio também podendo ter um desempenho ofensivo melhor do que o esperado nesse campeonato do que eu imaginava. É um Grêmio que, pelo menos em relação à criação, tem conseguido aproveitar as oportunidades. Então, eu venho para trabalhar correção de preço, mas para quem vem para buscar gols, pelo menos 2, eu acho que não é assim um cenário tão ruim. Corinthians e Vasco. O Vasco cumpriu mais ou menos o que era esperado, acabou se complicando contra o Melgar no Peru, mas teve a oportunidade de sair com a vitória, acabou vacilando, no finalzinho tomou um empate, e o Corinthians decepcionou contra o Huracan. Só que a gente tem que lembrar que a Sul-Americana não é a Libertadores, né? E aí você tem que entender que às vezes o time não tá tão motivado assim. E essa era a contestação que a gente fez quando planejou tanto o jogo do Vasco quanto o jogo do Corinthians, né? Será que os times vão estar motivados mesmo para jogar? Porque a motivação, ela interfere no seu jeito de jogar nos 90 minutos. Não adianta você começar muito bem e depois dar uma baixada, igual o Vasco. O Vasco dormiu e acabou tomando empate. O Corinthians, será que tá motivado mesmo jogando em casa, na frente da torcida, contra o Huracan na Sul-Americana, fase de grupos? Era para vencer. Era. Obrigação, né? Mas o foco da equipe do Corinthians, na minha opinião, é o brasileiro, não é a Sul-Americana. É o que tem, mas sinceramente não foi assim uma surpresa para mim. E também não vai ser uma surpresa se o Corinthians realmente dá uma abdicada, né, para focar no Brasileirão. No Campeonato Brasileiro buscou um resultado no final. Na minha opinião, não jogou bem contra o Bahia quando estava 11 contra 11. O Bahia é um time muito forte, mas acabou tendo uma sorte por conta do cartão vermelho e buscou o gol. O Vasco não fez um jogo muito bom contra o Santos. O resultado dá uma mentira, né? O Vasco também não fez um jogo assim espetacular contra o Santos dentro de casa. A gente olha muito mais para o resultado final, mas ainda é uma equipe que tem algumas coisas a melhorar, principalmente na parte defensiva. A gente viu isso de novo agora contra o Melgar, mas eu não consigo olhar para um Corinthians a 1,65 também e sentir confiança. Então eu não conseguiria colocar meu dinheiro aqui a 1,65 no Corinthians. Não na segunda rodada. Não do que eu vi do Corinthians contra o Bahia. Para mim, é um favorito que pode se complicar. A tendência, se você comparar jogador com jogador, é você encontrar talvez um Corinthians mais preparado? Sim. Aí você consegue interpretar essa cotação como um pouco mais normal? Talvez. Mas ainda é muito cedo para uma cotação de 1,65, cara. Você pegar o Palmeiras com uma cotação mais baixa contra o Botafogo, o Palmeiras se complicou. Não sei não. Tudo bem que os visitantes não estão tendo vida fácil no Brasileirão. Na primeira rodada nenhum visitante venceu. Mas ainda assim, eu acho que essa cotação do Corinthians é esmagada. Eu trabalharia com correção de preço por aqui. Não duvido que o Vasco, em algum momento do jogo, possa apresentar uma dificuldade para o Corinthians. Mas agora, se você me perguntasse se o Corinthians deve vencer esse jogo, eu responderia que sim, só não pegaria uma cotação de 1,65, tá? Pra mim é um jogo para trabalhar ler a pior equipe em campo no Vasco, se o Vasco estiver muito mal, porque a tendência do Vasco é, conseguiu vencer em casa, agora vamos tentar pontuar fora de casa. Brasileirão é isso, não adianta. Brasileirão é esse jogo de xadrez que a gente gosta. Então, contra o Corinthians lá, a maioria dos adversários vai sucumbir, vai ter problema. Se o Vasco conseguir empatar, já é melhor do que a maioria dos times. O Vasco venceu em casa e pode ter um resultado bom fora. O Corinthians, como empatou fora, já tem a obrigação de vencer em casa, principalmente depois de ter perdido por Huracan. Tem aí essa questão da pressão da torcida, da pressão da imprensa, vai para cima do Vasco. Então, em algum momento, você vai ter uma estabilidade do preço do Corinthians, mas eu não gosto, se fosse para expor meu dinheiro no longo prazo, de uma cotação de 65. Me dá uma cotação de 2,20, 2,10 do Corinthians, talvez eu pense num cenário contra o Vasco, tá? O cenário de bola aérea do Vasco é muito forte, o Corinthians tomou gol nesse fundamento contra o Huracan, então a bola parada do Vasco aqui pode encaixar, principalmente com o Ferretti, tá bom? Ainda tô analisando jogadores pra gente comentar, não quero analisar jogadores especificamente ainda, tô fazendo minhas anotações, mas o Ferretti é um que você tem que ficar de olho pra finalizar no alvo de cabeça, né? Mas por enquanto esse jogo aqui pra mim, jogo para correção de preço, Vasco na frente torna esse jogo mais under, jogo 0-0 deixa ainda esse jogo sem potencial para gols, Corinthians na frente talvez torne esse jogo um pouquinho mais aberto, mas não tô olhando aqui para um cenário onde essas equipes vêm para um jogo muito over, tá? Para mim um jogo um pouco mais amarrado no início. Botafogo e Juventude às 9 horas. Acompanhei todo o jogo do Botafogo contra a Universidade Católica no Chile. No Chile não, no meu sofá, né? Mas o jogo foi no Chile. Cochilei em alguns momentos, normal para quem mora na roça. Mas ó, que jogo feio do Botafogo. Que jogo feio. Totalmente diferente do desempenho do Botafogo contra o Palmeiras. Foi contra o Palmeiras, foi aguerrido, foi agressivo, foi bem no contra-ataque, roubo de bola, roubou bola no campo do adversário, criou perigo próximo do gol. Contra a Universidade, deu um chute no gol, se eu não me engano, com o Igor Jesus, no primeiro tempo. E o gol da Universidade, um vacilo defensivo de posicionamento. Um buraco que o Botafogo deixou ali do lado esquerdo, cruzamento
rasteiro pro meio ali e depois uma escorada pro gol. Não consegui entender como o Botafogo jogou tão mal contra uma equipe que não era isso tudo contra a Universidade Católica. Então eu não vou, nesse início de campeonato, aceitar, quem sou eu para aceitar? No caso, quem sou eu para aceitar? O dono da minha banca, né? Então eu não vou aceitar colocar o meu dinheiro no Botafogo 1,50. Isso não quer dizer que o Botafogo não vai vencer, enfim, vocês sabem o que eu tô falando aqui. Mas no campeonato passado, quando você tinha o Botafogo a 1,50, você olhava e entendia, pô, o Botafogo líder do Brasileiro, muito bem na Libertadores, quando jogava em casa dominava o adversário, beleza, você aceitava. Essa nova temporada com o novo treinador, se fosse esse jogo depois do jogo contra o Palmeiras, eu iria olhar com mais carinho. Talvez eu viria muito mais focado aqui no Leia para a equipe em campo no Juventude desde o início do jogo. Agora, depois do que eu vi do Botafogo contra a Universidade Católica, eu já fiquei com um pouco de pé atrás. Eu vou precisar de mais um jogo do Botafogo contra um adversário agora um pouco mais acessível, tecnicamente falando, para poder entender se vai dar para aceitar essas cotações de 1,50 do Botafogo daqui para frente ou não. Porque no jogo, se o Botafogo tivesse começado a 1,50, era lei Botafogo fácil, tá? O Botafogo não jogou nada no Chile. E, claro, Juventude, depois de vencer o Vitória, que é a mesma história do Vasco, né? Venceu em casa, agora vai buscar fora de casa contra o atual campeão. O que o Juventude vai fazer? Muito provavelmente vai fechar a casinha. Então, provavelmente você vai ter oportunidade para trabalhar Leia, pior equipe em campo no Juventude, oportunidade para trabalhar back favorito no Botafogo. Você pode ter essas oportunidades. Agora, eu não quero expor meu dinheiro ainda numa cotação de 1,50 do Botafogo. Não estou menosprezando o que o Botafogo vai fazer no ano, não. Estou só dizendo que o que eu vi do Botafogo foi muito bom contra o Palmeiras, mas muito fraco, muito ruim contra a Universidade Católica. Então não me criou confiança para criar uma expectativa de estar a favor do Botafogo. Para mim, você pode até ter um Botafogo dominante, mas eu olharia muito mais para um Leia pior equipe no Juventude. E Juventude não jogou mal contra o Vitória, tá? Não jogou mal. Então, cuidado. Cautela, tá? E eu imagino o Botafogo tendo, em algum momento desse jogo, uma cotação mais elevada. Então, se você puder, eu pegaria, pelo risco que eu vi o Botafogo correndo contra a Católica, pelo jogo ruim, eu pegaria uma cotação mais elevada do Botafogo para vencer esse jogo. Pelo menos acima de 2. Se não, comigo nem tem conversa. Pode ser que ele saia marcando com 5 minutos de jogo. Parabéns. Mas quem assistiu o jogo da Católica sabe que foi uma partida muito ruim do Botafogo. E se o Botafogo jogar desse jeito contra o Juventude, ele vai se complicar. Então, para mim, buscar uma cotação mais elevada, e se o Juventude escolher só se defender, eu prefiro estar contra o Juventude do que a favor do Botafogo. Mas provavelmente depois desse jogo contra o Católico, o Botafogo vai tomar uma chamada, né? Não é possível, por mais que seja início de trabalho, tem que melhorar bastante. Jogos complementares que eu vou deixar aqui para vocês. Jogos da Série B, que eu sempre gosto de recomendar para quem está começando, principalmente no trade, para correção de preço. Toma cuidado com as cotações mais baixas da Série B. Aqui a gente tem uma do CRB, tem outra aqui do Curitiba, tem outra do América. Não gosto dessas cotações amarradas em Série B. O PSG joga contra o Angers. PSG que pega o Aston Villa na Liga dos Campeões. Para mim, PSG favorito, mas o Aston Villa é um time chato, né? Vamos ver o que vai estar. Na Alemanha ainda temos o Frankfurt contra o Bremen e o Leverkusen, como eu citei, contra o Heidenheim. O Hamburgo, na segunda divisão, pega Nuremberg. E tem outros jogos complementares que eu vou deixar listado aqui embaixo, principalmente jogo de Premier League, né? Com bastante liquidez. Cuidado com esse jogo aqui, tá? Aston Villa e Forest. Por mais que seja favorito, o Aston Villa, o Forest é um time muito chato, é confronto direto para Champions, e o time do Aston Villa tem um jogo contra o PSG, fora de casa no dia 9. Não duvido do Aston Villa podendo se complicar por aqui, tá? Cautela. Vejo vocês amanhã, combinado? Não esquece de dar o like no vídeo se você chegou até aqui. Muito obrigado pela sua companhia, sempre bom ter você por aqui. Juízo, gestão de banca, não saia do seu método, mantenha o arroz com feijão, que é o que funciona. Os links estão aqui embaixo. Vejo você amanhã.